A gente vai começar com uma audiodescrição. Meu nome é Jorge Marinho, eu sou um homem branco, não tenho barba, cabelos curtos, pretos, olhos castanhos. Estou aqui sentado com uma blusa azul escura e muito empolgado para essa conversa. Por favor. Eu sou o Tino Freitas, eu tenho 1,70 m, sou um homem branco, tenho uma barba espessa, tenho penteados invisíveis, ou melhor, sou bem careca, né, vamos dizer assim, e um pouquinho mais redondo do que a minha geografia ou meu médico permite. Mas eu gosto de furar um pouquinho essa bolha aí. Acho que os óculos, um óculos mais assim, tipo fundo de garrafa, que deixa mais charmoso e que me permite enxergar melhor as coisas assim, tal. É isso. Eu sou Eliana Carneiro, eu tenho 62 anos, sou comprida, barrigudinha, nariguda, de óculos, estou de macacão preto e uma blusa verde e estou também muito feliz de estar aqui. Vocês estão bem? Ótimo. Então eu dou as boas-vindas ao 4º Festival Horizonte de Histórias, esse festival que está com uma programação repleta de atividades, de oficinas, de contações de histórias, sessões de contos, com pessoas incríveis. Então, se vocês se interessam, eu imagino que sim, porque estão aqui, entrem lá no site festivalhorizontedhistorias.com, que tem toda a programação. E estou muito feliz de participar mais uma vez desse festival que é muito importante para o cenário artístico-cultural da nossa cidade. E eu digo cidade no sentido amplo, né, do nosso Distrito Federal, porque celebra essa arte de ouvir e contar histórias, mantendo viva essa forma tão ancestral, não apenas de se comunicar, mas de tocar corações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel do contador de histórias na contemporaneidade, né, fundamentos e caminho iniciático. E talvez algo que me fala o coração agora qual é a nossa importância, né? Será que a gente vive num mundo hoje em que é relevante trabalhar no sentido mais sensível da palavra, o ouvir e contar histórias? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é o tema da nossa roda. Isso dá umas 8 horas de conversa, pelo menos, tá? Só para preparar vocês aí. Então, vou apresentar um pouquinho, rapidamente, quem somos. Estarei aqui nesse papel de mediador, mas é uma conversa. Então, por favor, sintam-se à vontade para conversar com a gente, tá bom? A gente, eventualmente, vai abrir um momento específico para quem quiser fazer alguma pergunta, mas se está muito pulando o coração, levanta a mão e a gente gira a roda. Roda boa é roda que gira, né? Então, vamos lá? Podemos? Massa! Então, começando com Eliana Carneiro, que é fundadora da companhia Os Buritis Teatro e Dança, criada em 1995 em Brasília. Ela é intérprete e criadora de vários solos de dança desde os anos 80 e encenadora de diversos espetáculos da CIA Os Buritis, com participações em festivais internacionais de dança, teatro e contação de histórias, no Brasil, Itália, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Índia, Turquia, Paraguai e Romênia. Ela é artista, educadora e contadora de histórias que ela escreve e ilustra. Tem especialização em teatro experimental pela Universidade de Nova York e foi docente no Departamento de Artes Cênicas da UNB, a Universidade de Brasília. Representou o Brasil no American Dance Festival e recebeu prêmios como Melhor Espetáculo de Dança pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, além de indicações ao Prêmio Shell de Melhor Atriz, São Paulo, e ao Prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema de Brasília, entre outras premiações. Eliana Carneiro.
Tino Freitas. É escritor, músico, jornalista, especialista em literatura infantil, contador de histórias e mediador de leitura. Suas obras caracterizam-se pelo humor, a crítica social e o experimento com o suporte, ou seja, o papel, a folha, o livro, o objeto, enquanto importante elemento condutor da narrativa. Alguns dos seus títulos receberam prêmios como o Jabuti, o selo altamente recomendável para crianças da FNLIJ, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, além de integrar em seleções de destaque nacional, selo distinção da Cátedra Unesco de Leitura, da PUC-Rio, e os 30 melhores livros do ano da revista Crescer, e internacional, The Braw Amazing Bookshelf, da Feira de Bolonha. Tem obras selecionadas e distribuídas em programas de leitura, como PNBE, PENAIC, PNLD Literário e o Leia com uma Criança. Tino Freitas. Meu nome, como eu disse, é Jorge Marinho, eu sou ator, contador de histórias, produtor cultural e professor da Universidade do Distrito Federal. Lá eu dou aulas nos cursos de atuação cênica e produção cultural. Eu sou membro de um grupo chamado Coletiva Produções, que reside lá na UNB, na Universidade de Brasília, e com quem eu atuo em âmbito local e internacional, como ator, contador de histórias, entre outras coisas que artistas fazem de tudo, né? No meu mestrado, eu me dediquei a pensar um pouco as relações entre os ofícios de ator e de contador de histórias. E, além disso, a pensar um pouco o papel do artista, do contador de histórias, na contemporaneidade. E o que eu quero dizer com contemporaneidade, que é o tema um pouco que a gente vai discutir hoje. Bom, primeiro eu acho que existem contemporaneidades, não apenas uma. Mas, se talvez algo que a gente possa compreender juntos como comum, é que vivemos na era dos likes, das imagens, dos vídeos e dessa atenção um pouco, se não muito, difusa. Estamos correndo, talvez cansados, essa sociedade do cansaço que o filósofo sul-coreano chama, né? O Byung-Chul Han. Enfim, a gente pode pensar essa contemporaneidade sob diversos ângulos, né? E aí o que me instigava beleza, diante deste mundo em que vivemos hoje, aqui e agora, eu escolho atuar como contador de histórias como e para quê? Então, lá no meu mestrado eu me dediquei a refletir um pouquinho sobre isso. E, abrindo a roda, vamos pensar aí sobre o tema da nossa roda, o papel do contador de histórias na contemporaneidade, fundamentos e caminho iniciático. Passo a palavra e a roda está aberta para a gente conversar. Quem vem? Eliana, por favor. Então, isso da gente olhar para o nosso momento atual, né, e perceber a importância das histórias, principalmente quem trabalha com educação, é muito importante, porque a gente vive uma correria gigante e um sistema em que a gente não quase praticamente consegue respirar, e eu vejo que as mulheres ainda estão mais sobrecarregadas do que os homens, com suas tarefas de casa, criando, em sua maioria, os filhos e filhas sozinhas. Então, às vezes, a gente quer um pouco relaxar. E o que a gente tem visto hoje como um apoio em todos os sentidos é o celular. Foi a televisão e agora a gente tem o celular, que rapidamente a gente vê uma coisa, esquece da nossa realidade e se diverte. Só que a gente esquece também que a gente precisa se alimentar mais profundamente também de coisas que depois a gente não percebe que estão fazendo falta na nossa vida.
E eu acredito que as histórias, elas justamente trazem uma conexão com coisas que vêm acontecendo ao longo do tempo e que nos nutrem também de forma simbólica, de forma mais profunda. As histórias sempre têm conteúdos relevantes que liberam emoções, liberam reflexões e liberam sentidos para a vida. Porque se a gente não tem um sentido para a vida, se a gente fica só naquele batente absurdo de trabalhar, ganhar dinheiro, arrumar as coisas, cuidar dos filhos, sair correndo, a gente vai esmoecendo, conscientemente ficando deprimido ou inconsciente ficando doente. Então, a gente precisa de coisas que nos nutram. E, nesse sentido, eu acredito, porque conto histórias há 2 milhões de anos, que as histórias elas trazem um sentido, e um sentido de conexão. Principalmente porque quando a gente conta histórias em grupo, a gente se reúne, a gente faz um ato vivo, ritualístico, diferente de uma interatividade rápida, passageira, superficial e transitória, que vem ali no celular e você está sozinho. Então, o nosso trabalho, enquanto contadores de histórias, e vocês, enquanto educadoras, é um trabalho vivo, é um trabalho de interação e de conexão. E, sinceramente, o que eu acho que a gente mais precisa nesse mundo é conexão real, olho no olho. Vocês estão vendo para onde está todo mundo indo com essa conexão irreal na tela. É uma coisa complicadíssima. É o grande problema do século, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente está vendo, inclusive, leis que estão vindo e movimentos para banir o celular das escolas. Então, a gente precisa acreditar que esses momentos vivos de interação, de conexão, de olho no olho, de histórias simbólicas que digam sobre quem somos, de onde viemos, o que é a nossa cultura brasileira tão rica de diversidade. E essas histórias que se conectam com histórias do mundo todo, trazendo também estruturas semelhantes que nutrem pessoas de todas as partes do mundo, é muito importante. É isso. Eu acho que é isso também, mas como um artista também nessa de narrar a história, de contar as histórias, pensando que eu, nesse meu lugar de que eu conto as minhas histórias, eu crio a partir da minha arte primeira, talvez que seja... Bom, a música vem primeiro para mim, mas depois a escrita, uma possibilidade de criar um objeto do qual ele vai ser o meu objeto cênico para contar uma história. E eu entendo que essa história, ela também pode ser uma história que não tenha tanta profundidade, mas que ela possa servir como um lugar de... Poxa, que massa é ouvir uma história. Que legal é poder estar aqui e ver essa história divertida, inusitada. Claro que vai ter histórias que são mais profundas e tal, mas essas histórias seminares, essas histórias clássicas, elas não pertencem ao meu universo como narrador. Então eu trago isso também, eu trago uma coisa que surpreende porque o papel virou, ou surpreende porque tem uma palavra mágica inusitada, ou porque surpreende... Não, mas eu não priorizei as histórias clássicas, não. Eu falei delas num contexto, mas assim, é muito importante o que você está falando, de que qualquer história, ela traz essa reunião, esse inusitado e essa coisa viva de estarmos juntos, percebendo dinâmicas da vida e sentidos para a vida. E eu gosto muito da ideia, como muitos dos meus livros são interativos, eles têm uma coisa de ver junto e de abrir, ou de... Tem uma jogada, eu vou depois mostrar alguma coisa para vocês. Eu acho que a gente pode também buscar, não é o meu caso, acho que talvez não o seu, o Jorge também não sei, de usar, se aproximar de alguma forma dessa tela. Não usar ela como uma muleta, e não usar ela de forma rápida, não é uma coisa de like, mas que a gente possa entrar pela tela. Porque se a gente for parar também... para pensar, foi essa tela que salvou a gente.
Nós passamos 2 anos trancados dentro de casa, ouvindo histórias pela tela. Porque muita gente não tem o acesso a uma mãe ou a um pai que tenham uma possibilidade de narrar uma história. Então, essa contemporaneidade, eu acho que a tela faz parte da gente também. Eu posso ouvir, talvez, uma cena do teu espetáculo no YouTube, um teaser, e dizer, eu quero ver a Eliana no teatro. Vai ser bacana isso acontecer. Quero ver isso, porque esse trecho que eu assisti aqui, é claro, eu tenho já eu venho de um lugar onde não tinha tela antes, ou a tela era da TV, né? Não sei essa nova geração, mas não gosto de pensar que a tela é só uma coisa rasa. Nós estamos hoje, dia 26, discutindo entre os professores, entre os pais, uma série de 4 episódios chamada Adolescência, em que se coloca, a partir de uma tela, o quanto isso pode fazer bem ou mal para a sociedade, para os nossos filhos e tal. Então, é uma história que se conta e que mexe com a gente, e que a gente leva para o café, e que a gente leva para uma roda de conversa, a gente leva aqui para cá, para esse espaço aqui, mostrando que também tem. Então, acho que tudo tem uma exceção. E eu gosto de pensar que a história seminal, essa história clássica, essas histórias que têm uma profundidade, que vão falar sobre temas que me tocam profundamente por dentro, elas são da maior importância, que vão falar de amor, que vão falar de ciúme, que vão falar sobre morte, sobre luto, elas têm uma força gigantesca. Mas também as histórias que podem passar para quem as ouve a ideia de que é só um momento de diversão, também acho, porque nós precisamos também disso. Às vezes nós precisamos desse espaço de estava com saudade de sorrir um pouco, e acho que eu posso, no meu trabalho, que vai ter uma coisa ou outra mais profunda, mas ele é, em sua maior parte, um momento de diversão, e acho que isso é importante na contemporaneidade, como era importante antes. Eu sou meio o bufão. Eu acho que tem isso. Aproveitei que eu tenho essa figura linda, não é? E já fui aproveitando para entrar nesse lugar. Então, acho que a contemporaneidade, ele cabe tudo isso, mas cabe também trazer para perto. Acho importante tirar o celular da escola, ponto. Porque eu acho que a escola é uma outra coisa. É um outro lugar. Mas a gente não vai conseguir tirar o celular da vida da gente. Nem a gente, né? Ainda mais as crianças, assim. Então, que a gente possa até escrever uma história, ou contar uma história aqui que tenha o celular, ou um tablet, ou o streaming como uma forma de chamar a atenção de quem está ali na plateia. E isso aconteceu comigo também. Eu cliquei aqui e fez boom. Sofri um fake news, apertei no link e esse link me levou para Oz. Entende? Em vez de ser a árvore, né? O oco da árvore foi na hora que eu apertei ali aquele negócio sem entender direito o que era. Há formas da gente trazer isso, eu acho, para perto. A tecnologia, quando a gente vai fazer o teatro de sombra das meninas, é uma tecnologia mais antiga, é claro, mas foi preciso contar histórias de um outro jeito. Então talvez a gente precise também entender que há outras possibilidades de se contar histórias, todas elas também com esse artifício de luz, de cena, de tela, enfim, e com o celular, quem sabe que não. Eu gosto mais da ideia do Paul McCartney de fazer um show no Clube do Choro e dizer: todo mundo deixa o celular aqui, ninguém fotografa, ninguém filma, todo mundo vai viver 1h30 de show, né? Porque me incomoda ir para o show e a gente ficar ali com o celular filmando aquele momento, como também a gente pode dizer que até tem a sua importância para a gente ver o Caetano e a Bethânia no ginásio, porque se a gente não tivesse aquele telão gigantesco, ninguém ia ver a Bethânia nem o Caetano, porque eles ficam lá miudinhos naquele cantinho assim. São formas distintas e acho que gosto de pensar sempre que toda regra tem exceção. Eu, ouvindo vocês, eu fico pensando sobre... A gente iniciou com o tema da roda, né? Que é isso, o papel do contador de histórias. E acho que do mesmo jeito que eu mencionei que não existe uma contemporaneidade, existem várias, né? Será que também não são vários e várias os contadores e as contadoras de histórias, né?
Então, quando a gente fala em contemporaneidade, eu fico pensando, hoje a gente tem a pessoa que conta histórias na escola, no festival de teatro, no palco, ao passo que no nosso imaginário mais ancestral, essa figura, entre aspas, se restringia ali essa imagem ancestral da fogueira, né? Do contador de histórias tradicional. E hoje isso se expande, explode em alguma medida. E a gente tem o que é chamado de o boom dos contadores de histórias, né? Quase como colocar a Regina Machado como essas figuras que vêm trazer o que a humanidade anda precisando, de histórias, de conexão. Então, adicionando alguns ingredientes para essa roda, né? Qual é a diferença? O que diferencia esses contadores de histórias e suas práticas, seja dentro da sala de aula, ou seja, por exemplo, minha avó é uma contadora de histórias, a quem eu dedico todas as minhas homenagens e sempre menciono quando tenho oportunidade. Mas ela não se intitula contadora de histórias. Eu que atribuo esse título a ela, e ela tem uma importância tremenda na minha trajetória. E o que ela faz, em alguma medida, se relaciona com o que eu faço no palco, com uma plateia, né? São tantas as diferenças entre as possibilidades de ser e estar como contador de histórias, mas o que será que também nos une? Como eu disse, seja dentro da sala de aula, seja, enfim, quando eu estou contando histórias com o meu irmão antes de dormir. Eu tenho um irmão de 10 anos. E aí eu consegui criar um hábito de quando a gente dorme junto, eu conto uma história. E aí às vezes eu estou cansado. E aí tem que contar a história. Mas eu tenho que sempre me lembrar o porquê que eu estou fazendo isso. Da mesma maneira que quando eu subo no palco, eu tento pensar, por que eu estou aqui hoje? Então, avançando nessa reflexão, eu gosto de pensar em qual é o coração da minha prática. Seja ela voltada para uma teatralidade, uma aqui agora com as pessoas, ou seja dentro da sala de aula, ou seja gravando um vídeo contando uma história. O que eu quero mover? Qual é o coração da minha prática? Qual é o coração? Quem conta histórias aqui, levanta a mão. Só para... E quem ouve histórias? Todo mundo, né? Você que conta, qual é o coração da sua prática? Por quê? Diante de tudo que está acontecendo, por que você escolhe contar histórias? Enfim, estou adicionando retalhos e ingredientes para a gente pensar juntos. E uma coisa que o Tino trouxe também, se interpretei bem, tem a ver também com a coisa do... Me vem a perspectiva um pouco do Ailton Krenak, conhece? Ailton Krenak? Quando ele fala, a vida não é útil... e de repente a gente tenta utilitarizar tudo. E às vezes é para não ser útil, não, né? O que essa perspectiva em alguma medida já é contracorrente no mundo da informação, da utilidade. Tem que ter um fim, tem que ter um porquê, um motivo, uma técnica, um viés. E aí o Krenak coloca, né? A vida não é útil. Enfim. E dentro disso, uma coisa que me encanta pensar é a contação de histórias como arte do encontro. E tem um teatrólogo chamado Jorge Dubat, ele é argentino. Ele traz uma definição de teatro ampliada. Ele, resumidamente, trazendo a definição dele, ele diz que teatro é uma combinação de convívio, poieses e expectação.
Isso o que significa? Convívio, aqui e agora, é isso. A gente está em situação de convívio. Estamos dividindo o espaço, tempo, presentes, corpos presentes, aqui e agora. O que está sendo filmado, que vai parar em algum, que vai ir para um YouTube, que lá no futuro, imagina, daqui 200 anos, será que alguém vai assistir essa roda? Terão a expectação, que é o outro elemento, mas não haverá o convívio. Não estão aqui, agora, juntos, corpos presentes como estamos. Então ele define o teatro como convívio, expectação, que é essa relação do ver e ser visto, de estar junto, e a poiesis, que é a criação do ente poético, que é essa criação da arte viva aqui e agora. Ele coloca o teatro, se tem isso acontecendo, é teatro. Então o cinema, por exemplo, tem a expectação, tem algum grau de poiesis, mas não tem o convívio, estamos separados, né? Quem está fazendo a cena, quem está fruindo, está separado, não é teatro. O jogo de futebol tem convívio, tem expectação, mas não tem poiesis. Talvez momentos de poiesis e fica, caraca, que teatral essa jogada. Mas isso tudo para dizer que esse elemento convívio eu acho fundamental e dá uma pista para pensar sobre essa arte do encontro. E me move pensar que contar histórias, como coloca a Ângela Barcelos Café também, né? Que é professora lá da UNB, nossa parceira, não é contar para, é contar com. Então, em que medida esse encontro também é importante hoje, esses olhos nos olhos, como a Eliana colocou, esse estar aqui e agora presente, esse exercício da presença do encontro, em que medida as histórias contribuem para esse exercício? Fico pensando. Faz sentido? Faz? Eu acho que você tocou um ponto muito importante, né? A convivência. A gente precisa estar junto. E a gente precisa alimentar também essa poiesis, né? Que ele fala de poiesis, ou a gente poderia falar também de um universo de subjetividades, né? E eu acredito muito na importância também dessa busca de sentido para a vida, sabe? De conexão. Porque a busca de sentido gera algum tipo de conexão. Né? Não que tenha um só sentido, mas eu acho que, enquanto artistas, eu sou arte educadora também, a gente percebe que existem duas coisas distintas para a gente impulsionar, vamos assim dizer, dentro do que a gente faz nesse dar e receber, que é o estímulo à criatividade e o estímulo ao imaginário, à imaginação. E a criatividade, ela pode ser estimulada com milhões de coisas, inclusive com o celular, você pode estar vivendo estímulos diversos. Agora, o território da imaginação, ele é mais delicado. O território da imaginação, sob meu ponto de vista, e talvez do Mircea Eliade também, não sei se você já ouviu falar nele, é um antropólogo, é um território que a gente nutre a partir das histórias. E essas histórias que atravessam o tempo, ou são essas histórias imaginativas que surgem, né, dessa autoria nossa, ou das figuras que a gente gosta de ler, que a gente percebe que é muito diferente quando você lê um livro e depois você vai ver o filme, né? Você senta ali e você recebe aquele filme. Mas na sua imaginação, o que você criou daquilo tudo é muito rico. Quando você está num ato teatral e há essa troca, essa receptividade, você tem esse espaço de imaginar. Você é alimentado na sua imaginação. Você não recebe tudo pronto. Porque a gente chega ali e fala, agora estou montado num cavalo e vou galopar e atravessar as montanhas. Então você está imaginando aquilo. No cinema você vai ver a pessoa sentada num cavalo lindo, branco, atravessando aquelas montanhas num plano maravilhoso. Não houve aquele espaço tão
profundo de você alimentar esse imaginário. Nada contra o cinema, amo, e todos nós também nos nutrimos dessas histórias que nos norteiam, que nos alimentam. Mas o imaginário, ele é ativado nessa receptividade, nessa troca que acontece no palco, que acontece na sala de aula. Então, durante a pandemia, eu fiquei muito tempo criando histórias com crianças através do celular, num projeto em São Sebastião. As crianças com aquele celularzinho delas, e a gente criou um livro, a gente criou desenhos, criou histórias, e foi uma ferramenta que foi muito útil dentro de tudo que a gente estava vivendo, né? Das impossibilidades, dos limites. E o celular, ele pode ter seus usos, ele pode filmar, é claro, e a gente sabe disso. A gente está falando de um extremo, outro, das crianças ficarem vendo coisas muito rápidas, e nós também, coisas muito que bombardeiam, que viciam, que são tolas, que são ou um excesso de informação que não leva a lugar nenhum, ou de tolices, ou de anúncios, ou de etc., que é outra coisa que a gente tem que entender enquanto educadores, pais e mães, né? Mas, quando a gente está junto e vive esse aqui e agora, esse olho no olho, a gente junta muita coisa que é dessa necessidade da imaginação, da necessidade do convívio, do aprimoramento conjunto, da troca afetiva, amorosa, sensorial. Então, assim, é uma experiência que traz muita complexidade, muita força, muita luz, muita coisa que é muito importante de ser vivida, eu acredito, para a gente se sentir pessoas inteiras. É complexo, é muita coisa. Eu gosto muito da ideia do que a gente propôs aqui, assim, de dizer o que é o contador de história, quem é esse contador de história hoje. Eu vou chamar o contador de história o irmão que vai deitar com o irmão mais novo, vai abrir um livro e vai estar ali disposto a contar uma história. Ele é um contador de histórias. O contador de histórias é o mediador de leitura que vai num projeto lá em São Sebastião, se sentar com as crianças no meio do caminho e contar uma história. É o professor na sala de leitura que vai uma vez por semana contar histórias para aquele público. É o ator que vem narrar a sua história aqui no palco e dentro dessa perspectiva de quem é esse contador, eu acho que todos eles são, na minha visão, mas não é nada acadêmica, é uma coisa intuitiva que tenho. Eu vou discordar um tiquinho da Ângela. Eu acho que a gente precisa, como contador de histórias, estar preparado e contar para e com. Porque eu preciso saber para quem eu vou contar a história. Porque se eu não souber para quem eu vou contar a história, eu posso escolher uma história que não caiba naquele ouvido, que o texto fique muito longe, distante, ou que o tema seja um tema que vai incomodar aquele leitor, aquele ouvinte, aquela audiência. Então, acho que sim, é preciso contar para. Quando o Arley vai fazer o espetáculo dele, em algum lugar vai dizer que o público são pais e filhos e tal, etc. E tal, mas quando ele vai estar ali na frente, ele está vendo para quem ele vai contar. Ele está vendo aquele público, porque determinadas coisas ele pode dizer, determinadas coisas ele não pode dizer. Mas o contar com, no sentido de que vamos juntos aqui nesse embalo, né? O respeitar o ouvinte. E aí vem a outra questão, que eu acho que é da maior importância. Quando a gente diz que somos narradores, ou que somos contadores de história, às vezes a gente esquece de dizer que antes de narrar, antes de ser esse profissional que empresta a voz, o corpo, enfim, para contar a história, nós precisamos ser, antes de tudo, ouvintes. Ouvintes, seja na hora da pesquisa, seja na hora de entender o que está, perceber isso como uma sensação, mas ouvintes também na hora de narrar. E vamos supor que é uma criança, no meio de tudo ali, ela resolveu perguntar uma coisa que ela não entendeu. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Eu estou contando história aqui, aí tem alguém no celular ali, tem o outro no outro local ali, tem outro, está todo mundo disperso, o olho no olho. É preciso a gente estar, né? Então vamos subir aqui a voz, não vou subir a voz, vou deixar nesse lugar, entender como é que a gente pode
trazer para mais perto esse público que de tanto like ou de tanto passar a tela, não consegue se concentrar. E eu acho que como narradores, seja ele o pai, o ator, o artista, mais diverso que seja, ele precisa ser antes esse ouvinte, ele precisa ser antes esse cara preocupado com o público, que aí é a hora de ler para ou ir junto, depois fazer o com, porque vai ter essa troca. Eu acho essa troca da maior importância. Não consigo pensar em sair para um lugar para contar se eu não posso fazer essa troca nem naquele momento exato. Eu vejo às vezes alguns colegas, e aí vai mesmo uma crítica, que vão ali com o texto de cor e olha ali para o fundo da parede e vai em frente, pum. E você vê isso nas fotos dos registros dos espetáculos. É uma foto onde você vai ter 20 crianças e tá lá bonito, assim, uma coisa... E aí você vai ver as crianças. Na foto tem 2 crianças que estão olhando para o artista, para o narrador. Uma está puxando o cabelo da outra, o outro está coçando ali o negócio no nariz, o outro está olhando ali o que tem na calça, mas ele não está atento ali para a coisa. Então, faltou um tempo de ouvir, eu acho. Então, eu acho que é ler para e ler com, mas antes de ler para e ler com, é preciso que nós, em qualquer tempo, e ainda mais agora, com todas essas dificuldades, que eu concordo também, que a gente tem com as telas e com essa leitura rápida de mundo, é ter essa ação. E o nosso papel, acho, além de tocar profundamente ou levemente nesse público que nos vem, é pensar que a gente está formando também, de certa forma, ouvintes. Porque as pessoas, mesmo independente de serem contadores de história, também precisam ouvir o outro, porque a gente não está tendo muita dificuldade de diálogo. A gente fica muito no eu mesmo, e esse eu tem a ver também com esse cerceamento da tecnologia, de se ver, né? Eu. Então a gente se perceber nesse papel de um educador da escuta. E eu acho que ela é talvez a coisa mais importante que tem. A gente contar histórias para quem, e de certa forma semear naquele ouvinte o tempo de ouvir. A gente costuma dizer que o espetáculo para a criança tem que ter 50 minutos. Mais de 50 minutos a criança não consegue, ela se dispersa e tal, etc. e tal. Cara, dependendo do artista que está ali, a criança dispersou em 10 minutos. E você não volta mais ali de jeito nenhum. Eu acho que é isso, eu acho que para somar nesse momento aqui. Sim. Eu me empolguei aqui porque, primeiro, essa questão da escuta me toca profundamente, eu não sei vocês. E eu fico pensando em que medida a pessoa que conta histórias também não pode contar como quem ouve. Aí, como é fazer isso? Eu acho que pode ter um sentido literal, de literalmente ouvir e se calar, mas talvez haja um outro sentido também, não sei, mais filosófico, talvez, me instiga a pensar como é contar histórias como quem ouve histórias. E aí, fazendo um recorte de sala de aula, eu trabalhei com crianças na escola Parque. Foi uma experiência muito rica. Eu não trabalhei com crianças da escola Parque, eu estou sentindo que foi um alívio isso. Eu dava aulas de teatro e eu passava muito tempo, né, com as crianças. Eu pegava o turno da tarde, então elas vinham de outra escola na manhã. Acho que tem algumas pessoas aqui que sabem muito bem o que eu estou falando, né? E já chegam, né, naquela energia. E muitas vezes eu trabalhava com a contação de histórias. E no início
tadinho, eu me frustrava muito, porque você falou 10 minutos, eu achei assim, generoso, porque às vezes não era 1 minuto, né? Segundos, tipo. E aí eu tinha essa frustração de preparei tão bem, com tanto carinho, com tantos recursos, com o meu melhor, e não querem. Jorge. Só um minuto. E depois eu fui percebendo que não é sobre isso. Não era sobre isso. Se o coração da minha prática não é a arte do encontro, então, se é a arte do encontro, eu fui percebendo que deveria estar então em primeiro lugar. Eu fui percebendo que muitas vezes era sobre ouvir as histórias que as crianças tinham para contar e as suas vozes e criar esse ambiente e não necessariamente me importar se vai acabar, como é que vai acabar a história, mas esse contexto de encontro que a história permitiu criar, e os vários e várias contadores de histórias surgiam na sala de aula, ainda que fosse por um tempo específico, e aquilo era o melhor, era o mais legal, do que eu, contador de histórias, que preparei tudo. Não. Enfim. E aí, esse foi um exemplo em que eu percebi que o meu papel era muito mais de ouvir, de provocar essa escuta criativa, do que necessariamente realizar uma performance. Desculpa, tio. Não, é só para somar. Eu acho que às vezes a gente perde, tá? A gente não ganha sempre. Uhum. Às vezes tem um 4-1 para a Argentina. Ponto. E isso vai acontecer. Mas a escuta é um processo de educação. Às vezes você está com uma plateia, e se no caso da Escola Parque, eu acho que tem uma coisa que sempre modifica, não é sempre a mesma turma que vai para ali, né? Você vai encontrar uma turma de Braslândia que foi, ou vai encontrar uma turma, não sei, de outro lugar que foi naquele dia. É um processo de construção. Você não consegue educar contando histórias se você não faz isso de ato contínuo. Por isso que acho que esse professor que conta histórias na escola, ali, sei lá, para aquela turma uma vez por semana e tal, ele tem uma oportunidade gigantesca de trabalhar essa escuta, porque você estabelece um elo de conexão com o narrador. O afeto está ligado ali. Na primeira semana talvez você não consiga isso, claro, mas na segunda você vai estabelecendo. Isso é diferente do que vai acontecer hoje, quando chegarmos aqui, Eliana e eu, à tarde, para nos apresentarmos ao público que vai nos ver talvez pela primeira vez e talvez volte a ver a gente daqui, sei lá, quanto tempo, né? Uhum. Mas eles estão sendo educados por outros contadores que já vieram, outros narradores que já vieram aqui e pelos quais eles viram talvez o professor da escola. A gente tem que torcer para que isso aconteça, a gente ter essa sorte. Mas faz parte também a nossa frustração. Mas dentro disso, ganhar ou perder é aquela ideia. O mediador ou o narrador, ele não é o mais importante. Ele não é o mais importante. Eu estou aqui conversando com vocês porque eu tenho um colega que está ali na técnica, eu tenho um colega que está aqui ajudando a gente nas libras, eu tenho alguém que montou o cenário. É um conjunto de coisas onde você é mais um e o mais importante é quem está ali assistindo a gente. Essa percepção é porque se for só isso, gente, um dia vai acabar a bateria do microfone antes de começar ou no meio do show, e eu não posso esquecer quem está do outro lado que precisa me ouvir. Entende? Não sou eu. Agora eu vou me embora aqui e tal, porque aconteceu isso. Eu preciso abraçar o outro. Eu estou no meio de uma história. Eu estou ali acontecendo, né? É preciso pensar que esse outro é o mais importante. Eu acho que tem essa escuta afetiva
ela envolve bastante coisa, né? A gente percebe na sala de aula. Às vezes a gente quer instaurar uma atividade, como você falou, você chegou lá com todas as intenções, a gente chega com todos os materiais, com todo o amor do mundo, e a criança está... E aí você sabe que aquela criança, ela vem também de muitos contextos, várias coisas que ela está vivendo na vida dela. Então, tem um lugar em que você vai começar a afetivamente se aproximar e vai entender que, às vezes, essa criança que é a mais ativa, mais louca de todas, é a que quer se expressar. E a necessidade de expressão, ela é fundamental, ela é norteadora para todos nós. Para todos nós. Então, eu fico extremamente indignada quando algumas pessoas viram para mim, em alguns processos criativos, artísticos, né, de corpo, de movimento, de história, do que seja, de desenho, e falam assim, mas eu não sou criativo, eu não tenho dom para as artes. Mentira, mentira, mentira. Todo mundo tem criatividade, todo mundo tem necessidade de se expressar, e a expressão artística, a linguagem, ela é uma coisa que sempre veio, está sempre conosco. As crianças, elas rabiscam seus desenhos, elas contam suas histórias desde sempre. E nós também. A gente foi, por bilhões de razões culturais, sociais, a gente foi tolhendo isso. Principalmente porque a gente não foi estimulado dentro de sala de aula de nos expressarmos. A partir do momento que a gente começa a se expressar, a ter a nossa voz própria, a gente se torna um indivíduo, a gente se torna alguém, a gente começa a ser alguém. Esse processo necessariamente passa pela expressão. Quando você se expressa, você se conecta com você. Você observa o mundo e você vai. Dessa observação, dessa interação com o mundo, você vai se colocar, você vai transformar essa realidade, você vai complementar essa realidade, você vai questionar essa realidade. Então, a arte, a expressão artística, não é brincadeirinha, não. É uma coisa fundamental e muito importante no nosso processo de nos tornarmos gente. Então, isso tudo é para dizer que a gente ter a oportunidade de se expressar e numa roda de conversa, saber também trazer essa escuta ativa do que o outro tem para contribuir, ela é muito, mas muito importante, principalmente nos processos de educação. Então, nesses lugares, a gente vai ouvir, e isso também, a partir do momento que você começa a ter mais rodas, você começa a ir mais ao teatro, você começa a respeitar o que o outro tem a dizer, você começa a mostrar o seu trabalho e os outros vão apreciar aquilo. E é muito importante as crianças serem elogiadas no que elas criam e elas mostrarem não só para você, mas para todo mundo. Vocês percebem, elas são o tempo inteiro, tia, olha o que eu fiz, olha mãe, o que eu fiz. Olha. Então, essa necessidade de aprovação, ela é afetiva. Ela é uma construção de afeto, de reconhecimento de quem você é. A gente precisa ser reconhecido sobre quem nós somos, e nós somos diversos, e cada um de nós tem histórias muito diferentes e complexas. Então a gente precisa achar nosso lugar no mundo. A arte nos ajuda, as histórias nos ajudam, as rodas nos ajudam, estar junto nos ajuda, não é estar em isolamento. Em isolamento ninguém cresce, ninguém troca, ninguém se fundamenta no isolamento, pelo contrário, você fica cada vez mais, entendeu? Vai para um lugar, um buraco. Então a gente precisa estar junto. E essa história é isso. A gente tem dentro da escola um espaço que a gente precisa desenvolver dessa troca, dessa escuta, desses processos de criação, de estarmos juntos, de estarmos afetivamente respeitando o que o outro está falando e ouvir, e da gente apreciar o que o outro traz para nós, como também um fundamento de empatia, de amorosidade, de afeto. A escuta, ela é muito fundamental, e a expressão, ela é muito fundamental, e o estar junto é muito fundamental. Eu queria só 2 histórias rápidas para ilustrar um pouquinho do que a gente colocou aqui. A primeira é que a minha filha vai fazer 16 anos, e ela é muito expansiva, muito tchan, mas ela gosta
tem aquele tempo do quarto, 16 anos, nós já tivemos 16 anos, acho isso com internet ou sem internet, o quarto era o mundo, né? E ela tem uma ligação muito forte com a tecnologia, porque o que ela mais gosta de fazer, talvez hoje, é entrar no quarto, fechar a porta e jogar RPG com os amigos. Ela tem um grupo no Discord, e eles jogam RPG, não sei se todo mundo entende bem assim o que é. E você tem alguns personagens ali que você vai criando, e vão criando histórias em cima de histórias. Então ela já avisa assim, hoje eu vou dar um golpe lá no fulano de tal. Então se eu gritar por aqui no quarto, não estranhe não, porque faz parte do jogo. Então ela está se utilizando daquilo para contar histórias, para criar histórias. E aí um dia desse ela chegou e disse, a redação hoje na escola foi não sei o quê, e eu só usei aquilo ali porque eu peguei na história do RPG e coloquei aquilo lá junto. Então, você pode... Tem o self, mas você tem essa ajuda também, que pode ser de estar em conjunto, porque ela joga com gente de São Paulo, gente de não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde. E a outra coisa, que é mais próxima, é que quando uma vez, no projeto de leitura que trabalhei como mediador, como músico, fui como músico primeiro, e nesse momento eu estava como músico na Ceilândia. No início a gente estava começando a ter os elos, os links com as crianças. A gente foi uma vez, foi outra vez, estava com uns 2 para 3 meses que a gente estava indo, e o processo era primeiro a música, que era onde eu entrava, que era para receber as crianças. Às vezes a gente tinha a criança que chegava com sono, a outra que chegava elétrica, a outra, cada uma do seu jeito. E a música, ela tinha ali uns 20, 30 minutos de música que era para brincar, não sei o quê, papai, e no final a gente estava aquela acalmada. Já estava todo mundo cantando junto, alecrim, alecrim, dourado, puxou, aí entrou a história. Era um jeito de deixar todo mundo pronto para ouvir. E essa coisa da aceitação, de querer, será que eu tenho uma história para contar, ou será eu quero ser como o Jorge, porque o Jorge todo dia vem aqui, eu acho ele bacana, ele faz uma coisa, me identifiquei com ele. Eu, como o bufão da brincadeira, algumas crianças chegavam primeiro para mim. E eu lembro que a gente tinha um menino que era o mais danado, né? Eu costumo atrair esses mais danados e tal. E ele chegou atrasado, eu já estava com, sei lá, uns 15 minutos de música, a turma ali, e ele veio correndo com a bicicleta, jogou a bicicleta, a gente ficava na frente assim, de um lugar, que aqui era a rua, os carros passando, aqui um gramado, jogou a bicicleta assim no chão, sentou e disse, eu quero cantar uma música. Mandou, né? Ele disse o que ele queria, eu quero cantar uma música. E ele disse, vamos cantar, canta aí. E aí eu lembro que a turma do projeto olhou para mim assim e falou, não faz isso não, e tal, né? Mas ele tinha um espelho ali, tinha uma coisa, e aí ele começou a música dele, e os colegas, já sabiam o que ia acontecer, deram aquela risadinha também, assim, né? E ele entrou, ele nunca tinha cantado, ele tinha uma resistência com as coisas todas e tal, e ele começou a música. Começou a viagem maluca, o tarado está no banco de trás. E aí você imagina, né? Esse tarado está no banco de trás e ele vai passar pelo ônibus todo e tal, etc. Eu ouvi aquilo assim, E quando ele terminou, que o pobre do motorista passou pelo tarado lá e tal, todo mundo rindo, ele terminou, eu disse, beleza, agora vamos para mais uma canção. Como pode um peixe vivo vir? E todo mundo cantou e tal. A ideia era não valorizar ali o conteúdo da coisa, mas dizer assim, era o que ele tinha para cantar. Aquilo era a bagagem que ele tinha. Mas com o passar do tempo, ele foi cantando com a gente as outras músicas. Foi o que trouxe ele para dentro da roda. Foi essa identificação, eu também posso cantar, com a ferramenta que ele tinha. Então, esse ouvido, que talvez eu nem tivesse a percepção, mas era uma coisa orgânica, o de ouvir os meninos e tal. Talvez eu me sentisse como aquele menino ali também, em algum momento lá atrás, que eu precisei ser ouvido por alguém. Foi instinto, mas foi bacana, porque ele passou a ser um dos principais leitores daquele grupo lá. Então, é importante a gente ouvir. É primordial, de uma excelência enorme. A gente vai errar, mas a gente acerta. Eu acho que esse é um ponto
pensando na escola como esse lugar importante de formação do ouvinte, né? Eu queria promover o giro da roda e abrir para perguntas de vocês, pode ser? Enquanto vocês pensam, eu queria começar fazendo uma pergunta específica para cada um de vocês, aproveitando essa presença. E aí, quem quiser perguntar, pode levantar a mão e tem um microfone ali que vai ser levado até você, tá? Então, vamos pensando aí. Eu queria perguntar para vocês duas coisas que me instigam muito. Vou fazer a pergunta para os dois. Eliana, você como pessoa da dança, eu fico pensando que quando a gente fala de contemporaneidade, também me instiga a pensar sobre essa relação do corpo com o corpo, né? Assim, em que medida, como que a gente anda conectado ou desconectado, até esse termo que eu uso, né? Conectado com o corpo, né? Em que medida essa relação com o corpo e com a dança não sei, em jogo com as histórias, é interessante do ponto de vista contemporâneo, assim. Eu não sei se eu consegui articular, mas eu gostaria de ouvir a sua percepção como pessoa da dança também, que tem essa relação com as histórias. E Tino, me encanta como você propõe na sua obra agir o suporte, a materialidade do livro e o que a presença física do livro pode causar no encontro, ali na situação de ouvir e contar. E em que medida também, do ponto de vista, né, dessa atuação da contadora de histórias, do contador de histórias contemporâneo, esse livro, não sei, essa sinestesia. Vocês também cheiram livro, gente? Novo. Isso traz algo interessante. Faz sentido? Faz sentido. E aí a gente abre, pode ser? Eu sou esse misto de muita coisa dentro do meu trabalho de contação de histórias, de teatro, de dança. Eu transito, né, nesses vários lugares. Eu realmente venho da dança, muita coisa de trabalho de corpo, principalmente individualmente. Mas aí, o que aconteceu comigo? Eu estou ensaiando, montando um espetáculo, a primeira vez que surge é Seus Buriti, em 95. Minha filha, com 6 anos de idade, assistindo o ensaio, pede para entrar em cena. Aí eu deixei ela entrar e adaptei todo o espetáculo. Aí, a partir disso, é que a minha história mudou completamente. Então, os meus espetáculos se tornaram contações de histórias, porque eu sempre contava muitas histórias para ela. Depois veio o filho, outro, mas 10 anos depois. E aí, as histórias eu fui escrevendo, contando, escrevendo os livros, ilustrando, fazendo filme, um monte de coisa, tudo junto, misturado. E eu e minha filha estamos há mais de 26 anos, quase 30 anos juntas. Quase 30 anos. Ela foi crescendo nos palcos comigo, nesse processo das histórias. Depois, meu filho, que agora virou ator também participou de vários espetáculos. Então, a minha vida artística também se voltou para abraçá-los. Então, a gente, dentro desse universo, foi isso. Uma relação muito estreita com o corpo, com o movimento, com a música, com histórias autorais, com histórias também, contos populares do Brasil e do mundo. Também, né, Oi? Tem o Jorge da turma. Tem muita gente. Uma música de qualidade maravilhosa. Muita gente. Também. A gente tem CDs de histórias. Se vocês entrarem no Spotify, Os Buriti, tem 3 CDs. Tem Cantos de Encontro, de música para criança com história. Tem Os Buriti Contam Histórias. Tem o Calo, Filhos do Vento. Então, o corpo, ele veio porque sempre esteve presente comigo a minha formação do movimento. Quando a Naira chegou na minha vida, o trabalho da contação de histórias foi envolvendo o trabalho da improvisação e dessa relação com uma criança em cena. E uma coisa que também me impactou muito
foram os contadores de histórias indianos, que contam a história com gestos, com olhar, com movimento, com ritmo, com batida de pé. Quando eu vi um primeiro contador de história indiano, eu falei assim, nossa senhora, é isso que eu quero. Aí eu trabalhei de uma forma incrível. As libras, né? Olha que coisa mais linda. É linguagem gestual, é linguagem em que as pessoas se comunicam impressionantemente. Eu estou trabalhando agora com uma atriz surda, e a gente se comunica, e todo o nosso espetáculo é um espetáculo bilíngue, Libras e português, e isso é uma língua linda que a gente deveria aprender, deveria ser obrigatório aprender na escola, sabe? Porque é lindo e é necessário. Então, o corpo, ele participa de tudo na nossa vida. Então, quando eu trabalho formações de contação de histórias, ou os meus processos de contação de histórias, ou mesmo com as crianças, com os adolescentes, eu começo pelo corpo, pelo eixo, pelo olhar, pelo gesto, pelo movimento, pela consciência corporal, pela expressividade que é natural do corpo, mas, como o Tino estava falando, quando a gente sobe no palco é diferente. A gente tem uma técnica, a gente tem um estudo, a gente tem um aprimoramento da música, do som, do gesto, do olhar. As coisas é diferente, né, de uma roda, etc. Porque aqui no palco, o palco a gente já adentra o território também do teatro, da cena, do espetáculo. Então a gente tem que espetacularizar a nossa contação de histórias. A gente pode contar na roda, no fogo, na árvore, no jardim, na casa da avó, da tia, com o irmão, com todo mundo participando. Mas o palco é uma coisa diferente. Ele exige essa fisicalidade das ações, do gesto, do corpo. E eu acho que é sempre fundamental a gente, enquanto educadora, a gente trabalhar esse corpo, tirar os sapatos, rolar, brincar. As crianças precisam muito dessa conectividade. Então eu sempre trago muito o corpo e o movimento para as minhas histórias, por causa de toda essa história de vida também técnica e artística que eu fui desenvolvendo. Gancho, assim, voltando à experiência Escola Parque, porque às vezes a gente tem muito a imagem do contar histórias e as crianças precisam ficar sentadas e ouvir. E como é contar histórias dançando? Elas dançando, todo mundo dançando, pulando, rolando, enfim, não necessariamente precisa ser sentadinho, né? Exatamente, então, exatamente, é isso mesmo. Acho, enfim, interessante. Mas tem uma coisa desse contar a história no palco, espetacularizando a coisa, que me preocupa às vezes por uma questão de formação. Eu gosto muito da troca, de cantar com o público, então eu vou ensinando. Uma das coisas que faço, eu digo, eu trouxe uma música para vocês e vamos juntos aqui e tal. Mas na hora que começa a cantar, tem uma coisa que nasce do adulto e não da criança que está no palco. Tem uma necessidade de bater palma. Então você preparou uma letra bacana e uma música que a letra vai contar uma história e tal, mas tem uma vontade louca de que... E isso atrapalha a percepção da criança sobre o jogo que tem. E aí a gente precisa, como preparou antes uma escuta para saber, ter jogos para ser uma pessoa, de forma educada, dizer, gente, vamos bater palma no final da canção. Vamos ouvir a música juntos, que eu preciso que vocês ouçam e repitam, que tal, pá. Aí tem mas no começo tinha uma dificuldade enorme com isso, assim. Eu não sei se a dança também, porque na hora que vai querer dançar... Eu lembro que o Ivan Zig, não sei se vocês já viram algum espetáculo do Ivan Zig, ele termina o espetáculo com um vestido de esqueleto. Ele já é bem magrinho, mas ele bota uma roupa de esqueleto e ele bota todo mundo para bater palma e bater o pé dentro de uma música que ele fez lá, e aí sim o teatro vai abaixo. Mas antes, até as músicas que ele tem colocado, é preciso ter esse cuidado, eu acho, no meu caso. Eu acho que a palma e a percepção que eu tenho é que a criança está ali querendo ouvir. Ou talvez não saiba que é a hora de fazer isso ou aquilo. Mas tem sempre um adulto que vai lá e começa a puxar a palma e a criança vai junto. Assim. Mas é um ritmo, né? Eu uso, hoje vou usar isso. É um ritmo também, é uma pulsação conjunta. E é difícil você chegar nessa pulsação conjunta, né? E é uma coisa de estamos juntos, acordar e tal. Tem momentos, né? Tem momentos para usar, etc. Nos meus 45 minutos ali com as crianças, eu gosto de fazer 45 minutos de estar junto.
tenho necessidade dessa troca. É uma coisa que me alimenta muito. Então eu preparo essa troca desde o começo, da primeira música, a primeira história, até o final. Todas elas são iscas para esse momento interativo, sabe? Por isso que penso o livro dessa forma também. Não sei se posso dizer. Vou dar 2 exemplos aqui dentro dessa necessidade de ter o livro. Tem um livro clássico, normal, e esse é um lançamento, mas eu vou fazer uma história que difere do que a maioria das crianças talvez já tenham ouvido, né, em sala de aula. Que tem um clássico russo que a Tatiana Belin escreveu, chamada O Grande Rabanete, que você vai ali puxar. E, cara, não sei, lá no interior da Bahia, onde foi a minha infância, embora eu venha do Ceará, eu nunca soube o que era um rabanete. Eu tinha dificuldades com isso e tal. Aí eu resolvi contar uma versão da mandioca. E aí eu achava a grande mandioca muito chato. E aí botei o mandiocão, e agora vocês podem ir na livraria e dizer: olha, onde está o mandiocão do Tino Freitas? Eu quero levar para casa e tal, pá. E tá aí a versão que eu e a Bruna Lubamos fizemos. E aqui, esse livro é um livro normal, vamos dizer assim. Você vira a página e tal. Então, qual é o jogo que eu quis fazer nesse livro? É o jogo sonoro. Então, se você for ler ou decorar esse texto, você vai brincar com a palavra o tempo todo. Ele tem Quando o sábado amanheceu, já estava toda a família reunida na casa de farinha. Dona Alzira, seu Chico e as crianças, Loló, Caroço, Pitó, Jaci e Pelado. Era o dia da colheita da mandioca. Dia de reunir a vizinhança para dividir o trabalho e a comida. Das Dores, vizinha lá de lá, e irmã de Alzira, chegou com a sua turma. Seu Bastião, o vizinho de cá, irmão de Chico, chegou também com os seus. Foram todos para a roça, não folgou ninguém. E aí vai entrando o jogo, até chegar na hora do puxar o último pé de pé que tinha ficado, né? Então, tem essa coisa do texto ser o convidativo. E tem, não só o texto, quando eu recebo, por exemplo, esse é um livro em parceria com o Léo Cunha, de texto, e o Everson Santiago fez as ilustrações, que ele chama Puxa Puxa. Na verdade, ele iria se chamar Cabo de Guerra, e quando o livro estava indo para a gráfica, outro colega nosso, o Ilan, com o Carsten, lançaram um livro chamado Cabo de Guerra. Inclusive ganhou o Jabuti do ano passado. É um livro maravilhoso, com a mesma ideia do jogo, uma brincadeira das crianças, mas um livro sem texto, e que é um livro lido de forma tradicional, de virando a página. Eu vou pedir licença para a gente... Não, para você me ajudar aqui. Bora. E eu queria fazer sem atrapalhar, que a Liana também veja, vamos assim. Aí a gente teve que mudar o título, ficou Puxa Puxa, né? E aí você já começa puxando. Eu achei ótima a ideia do Puxa Puxa. Você puxa o livro e você vai ter um desafio. Eu abri e ele vai dizer assim: venha brincar de adivinha no nosso cabo de guerra. Aqui estão personagens dos 4 cantos da terra. Aí você vai ter um jogo de adivinha para o leitor, a brincadeira do cabo de guerra, e a gente vai ter uma imagem para os bem pequenininhos, que às vezes não vão estar na leitura, mas ter um suporte para ver quem são. Então, quem está brincando é uma festa fantasia, são crianças fantasiadas de personagens das histórias que a gente conhece. Então, Jorge, por favor, vamos lá, vamos puxar. O primeiro vai ser, o que vocês acham? Eu vou ler aqui então. A minha casa é o mar e tenho a voz encantada. Nosso time tem a força de vários contos de fada. Alguém? Uma sereia, porque ela está fantasiada, né? Então é uma menina da Pequena Sereia e tal. Aí eu tenho sempre uma pista visual. Da barriga da baleia ele escapou por um triz. Sua força verdadeira nunca esteve no nariz. Então eu tenho o Pinóquio aqui na brincadeira. É proibido magia. Bom, tem um caldeirão aqui, gente. A bruxa. Bom, vou para a imagem, a torre. Aqui eu tenho uma bailarina, ele vai dizer assim: puxe, puxe com vontade, não mexa na minha trança, segure com mãos de chumbo, muita força e confiança. Tem uma palavra-chave aqui e tem uma bailarina no desenho. Fica essa dica, é o mais difícil que tem. Soldadinho de chumbo.
E olha só, como o Eberson desenha, o soldadinho de chumbo tem uma perna derretida, ele perdeu a perna. Então ele desenha a criança de soldado e ele está segurando a perna assim, que é o mundo da fantasia dele ali, né? Aí eu tenho aqui um fogo numa casa meio oriental e a corda quase queimando. Quer participar do time? Só não vale cuspir fogo, senão vai queimar a corda e estragar o nosso jogo. Eu tenho o dragão. E aqui eu tenho, depois de mim, veja só, em meio a tanta fumaça aparece um grande mágico, cheio de poder e graça. Eu tenho uma lâmpada, eu estou falando que é um grande mágico. Ele vai ser um gênio, que a criança está meio, porque ele é o mágico, está saindo da lâmpada, né? E aí ele vai dizer assim, tenho também um desejo que agora eu vou revelar, vencer o cabo de guerra. Você quer nos ajudar? E aí a corda tem um tiquinho aqui para a criança pegar aqui do lado. Então eu tenho um time aqui, um lado do cabo de guerra, todo formado com personagens que são personagens ou do bem ou do mal, está tudo misturado, mas que na verdade são crianças que estão escolhendo a sua fantasia. Ok, Tino, beleza, eu tenho um time aqui do cabo de guerra, mas o cabo de guerra tem 2. Voltei. Vou continuar a brincadeira do outro lado. É o outro time. Eu tenho o gato de botas, eu tenho um lobo, eu tenho a Bela Adormecida, eu tenho o Capitão Gancho, a Chapeuzinho Vermelho, a Rainha Má, o Fera. São 2 crianças, uma em cima da outra para fazer o monstro. E no final é o mesmo jogo. Então é para a criança escolher quem ele quer brincar. Isso quando a gente põe na plateia e vai brincando de adivinha, é o caos. As crianças querem adivinhar, acertam, erram e tal, e sempre tem alguém para vir para o palco, alguém que vai fazer o papel que o Jorge está fazendo aqui. Então, pensar, eu podia fazer um livro tradicional, mas eu vou fazer um cabo de guerra. Por que não propor um livro? Claro, eu não posso ficar puxando para cá e para cá o livro, porque não é essa a função. Mas a ideia de propor um jogo que o livro possa dar esse espaço cênico também, eu acho que ele é muito instigante e eu me proponho sempre a jogar, a criar alguma história. Todo ano vai ter um livro assim. Então o Léo me ligou e disse, Tino, achei que a gente podia fazer uma história sobre o cabo de guerra com personagens. E eu digo, beleza, cabo de guerra, eu tenho um time, tenho outro, posso fazer isso sanfonado e posso fazer de um jeito que vai brincar assim para cá. Quem quer brincar comigo, todo mundo conhece quem quer brincar comigo. Quem não conhece quem quer brincar comigo aqui, gente? Tem alguém? Tu não conhece? Eu vou pedir um segundo, eu não vou contar a história, eu vou só mostrar rapidinho. O Quem Quer Brincar Comigo também é um livro que esse jogo não tem no Brasil. Isso é um livro de 2011 com o Ivan Zig. É uma menina que está ouvindo, está lendo, ela escuta a campainha, toca, ela abre a porta e tem um gato. Tem um pato que diz, quem quer brincar comigo? A menina, eu quero, vão brincar, toca a campainha, ela abre a porta, o leitor vira a página. Abre a porta, eu tenho um gato. E o gato diz, miau, miau, me autorize a perguntar quem quer brincar comigo. A menina e o pato, vamos, né, nós queremos e tal. Eles vão brincar, ela toca a campainha, ela abre a porta e tem um porco. E aí o porco diz, ronk, 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 rondei, 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 até achar esse lugar. Quem quer brincar comigo? A menina, o pato e o gato, nós queremos. Então vão brincar, toca a campainha, ela abre a porta e tem um lobo. E o lobo faz, uma hora que eu procuro esse lugar, quem quer brincar comigo e tal, pai? Aí é cumulativo, tem um jogo com a onomatopeia, toca a campainha de novo, ela abre a porta e tem uma vaca. Né? E aí, aqui termina, porque não tinha mais para onde ir. A editora disse, não tem mais condição, não tem mais papel para isso. Aí a gente termina assim, quem será que se avizinha? Deixa para o leitor, para a criança no palco, e muitas vezes que vou à escola... Bom, e aí tem um jogo que não está no texto. No pé da vaca tem uns grãos de feijão. E aí qual é a história que tem uma vaca e feijão? Eu tenho esse lobo e tenho uma cesta cheia de guloseimas. Eu tenho porco e tenho umas casinhas aqui. Esse está fácil. O gato de...
e ele aqui é tão feinho que o espelho quebrou. E o texto diz: a menina lia quando no meio de uma linha ouviu o som da campainha. Então ela está tão dentro desse universo daqui do livro, que ela trouxe para brincar com ela, que é o título do livro, Quem Quer Brincar Comigo, as personagens das histórias do livro que ela está lendo, dando uma cara nova, porque é a imaginação dela, e dando um nome novo para eles. Mas são esses personagens que ela está trazendo. E isso não está dito no texto, isso está dito na ilustração. É uma forma que a gente tem também de brincar. Eu não digo no puxa-puxa que é uma festa fantasia, mas eu tenho no começo um cabide com roupa e do outro lado eu tenho. E para completar, para quem é mediador de leitura, lá no final de um dos lados do puxa-puxa tem a capa, ele é um livro da Brink Book, e eu disse para a editora: cara, vamos desenhar aqui o grande livro de festa fantasia da Brink Book, por favor, alguém sabe? Bruxa, bruxa, vem a minha festa. E aí você foi para a festa, as crianças estão indo fantasiadas, e lá nessa festa eles vão brincar de cabo de guerra. Foi um link que nem a editora pensou, e que foi preciso, lá eu como mediador de leitura, como criador da história, pedi para o ilustrador, num papo com a editora: a gente pode fazer esse link? Pode, está lá. O Bruxa, bruxa, vem a minha festa. E você linka as duas coisas juntas, e é preciso pensar um pouco, estudar, até alcançar esse lugar de como é que eu posso usar isso de forma cênica, como é que eu posso trocar, não é? E criar histórias que possam ser contadas no palco, com a ajuda do livro e com outras ferramentas que a gente tem como artista da palavra, né? Vamos dizer assim. E é legal como, aqui no caso, a gente... Antes. Então, talvez não seja o nesse sentido de que primeiro a gente prepara sabendo quem é o público, para quem a gente vai contar. Então, a gente preparou antes, fez tudo, organizou, e aí a gente vai contar com. Agora, também tem a colocação do Jorge, quando ele fala que, às vezes, muito embora a gente prepare tudo, e está tudo muito maravilhoso, a coisa não funciona. Até que ponto, no meio de uma contação de história, a gente pode tirar, abandonar tudo aquilo que a gente preparou, não é? E tirar uma coisa da manga que você tem ali, na tentativa de que aquilo conecte, chegue ao coração e faça o papel daquilo que a gente imaginou e que a gente preparou com todo aquele objetivo. Bom, Deixa eu só... Vamos juntar. Podemos? Que a gente reúne perguntas e já... Pode ser? Na verdade, é mais uma contribuição em relação ao pensamento do que uma pergunta mesmo, né? Porque essa palavra contemporaneidades, quer dizer, ou seja, e também esse do coração da prática, eu fico, por exemplo, pensando nesse festival. É um festival que nasce pensando nessa figura do contador de histórias, que tem uma revalorização nos últimos 40 anos no Brasil. Sim, sim. Esse tal boom que você mesmo fala, quer dizer, e esse boom ele nasce como? A ponto da gente oficializar e popularizar o neologismo contação em todo o país como um novo produto cultural que vai ficar num horário diferente do teatro infantil. O cara dizer que essa sala está cheia de contador, vê um pessoal todo querendo fazer um imposto de renda, né? Então, assim, como que isso se deu? Né? Quando eu vejo assim, um horizonte de histórias, eu sempre imagino uma linha mesmo em que a gente pode pegar essa linha desse festival, colocar numa agulha para a gente costurar abismos. E o que seriam esses abismos que tem a ver com esse coração? Qual é o coração da nossa prática? A gente, em vários pontos do Brasil, a gente está muito conversando sobre linhas de interesse, linhas de formação do contador de histórias, que tem a ver, evidentemente, com esse coração da prática, né? Temos aqui uma pessoa de teatro, uma pessoa de dança, uma pessoa da literatura. E muitos campos artísticos ou do conhecimento que estão interessados nesse lugar, né? E que estão conversando sobre esse lugar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no ano de 1984, 2 venezuelanos foram dar uma oficina na Casa da Leitura pela Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil. Eram praticamente assim, umas 40 pessoas e que fizeram essa oficina e formaram um grupo que se chama Grupo de Contadores de Histórias da Finilige.
Grupo de contadores de histórias da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. Então, digamos que esse coração dessa prática, essa linha de interesse, ela estava muito relacionada à mediação literária. A ponto desse grupo, porque justamente se apresentava ali na Rua das Laranjeiras, na Pereira Nunes, eles faziam apresentações ali, seja na Casa da Leitura ou em algumas escolas, e fundou o tal do Grupo Mourão do Betá, que participou justamente do programa de leitura ProLer, formando contadores de histórias em todo o Brasil. Inclusive, fazendo uma das primeiras ocupações no Centro Cultural Banco do Brasil de apresentação em palco. E que também era e não era considerado teatro. A gente que vive esses 40 anos, esses 30 anos no Brasil, dessa oficialização disso como arte, ou como ofício, que eu prefiro até utilizar essa palavra, quer dizer, como é que isso se dá? Paralelamente, em outras cidades, a gente vai ver o que aí? A gente vai ver tanto Gislaine Avelar Matos em Belo Horizonte, que está trazendo a contação de histórias para adultos, mais numa linha de práticas filosóficas e práticas espiritualistas, com seu Convivendo com Arte, que ela é arte terapeuta e grande contadora de histórias, e que está relacionada a certas práticas espiritualistas, sim. E a gente tem aqui Regina Machado, em São Paulo, que estava, né, na ECA da USP e que está lá dialogando junto com a Ana May Barbosa na arte e educação, sobre essa questão do uso das histórias, não só, por exemplo, no campo das artes visuais, não só as artes visuais sendo utilizado como elemento para a arte e educação, mas também as histórias. Então a gente vê como é engraçado, porque onde eu quero chegar com isso? A gente vê que mesmo 40 anos atrás, que essas linhas de formação e essas linhas de interesse, elas foram para caminhos opostos, a ponto desses impulsos, essas iniciativas nem tinham diálogo entre si. Não tinham diálogo entre si. E claro que isso gerou coisas muito potentes, como, por exemplo, a gente está aqui agora no Horizonte de Histórias em Braslândia. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, com o Simpósio Internacional de Contadores de Histórias, que foi de 2002 a 2014, e temos também o Boca do Céu, que está até aí hoje, que começou em 2001. E é também encontros de contadores de histórias. Inclusive, eu encontrei as meninas, eu acho que há 20 anos atrás, nesses festivais, e esse festival é um eco, sim, de certa forma, porque foi aqui em Braslândia que eu descobri que antes desses dois festivais nascerem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, a Alda, além da Miriam e a Simone já fazerem trabalhos de contação de histórias nas suas cidades, também a Alda aqui em Braslândia já fazia a formação de contadores de histórias aqui na oficina pedagógica. Então, é muito engraçado como essas linhas de interesse, isso está, aos poucos, nascendo de várias formas e várias maneiras. Nesse sentido, eu acho que assim como em outras artes, eu acho que todo mundo dança, mas nem todo mundo é dançarino. Todo mundo escreve, mas nem todo mundo é escritor. Isso como ofício, ao qual você se dedica. Evidentemente que uma avó como a sua, que devia ter um monte de histórias para contar, e todo Natal que chega, ela conta as mesmas 200 histórias, e isso desenvolve uma prática e um ofício, sim, você olha para ela e fala, você é uma contadora de histórias. Esse chamamento e essa intitulação, ela é totalmente válida, né? Agora, a gente está aí já num novo momento. Um novo momento. Qual é esse momento? Por exemplo, da institucionalização da contação de história como produto cultural. Já está nos editais. A própria palavra como neologismo já está nesse lugar. A gente já tem um festival hoje aqui, O Mundo é Feito de Histórias, estamos falando sobre contadores de histórias. E que contadores de histórias são esses? Qual é o coração da sua prática? Mas, ao mesmo tempo, também não só isso, quer dizer, qual é a sua linha de interesse, qual é a sua linha de formação? Vovó Cici, em Salvador, ela contava histórias justamente para poder só compartilhar a tradição iorubá dos terreiros da cidade. Ela nem se apresentava, digamos assim, em palco, que tem acontecido agora nos últimos tempos por causa desse tipo de evento. Ela foi agora para São Paulo. Ela não ia, ela só contava história lá na Fundação Pierre Verger. Então, o que eu acho que a gente está fazendo, que vocês três estão fazendo, que eu estou fazendo, que a gente está fazendo junto nesse festival, é, de certa forma, pegar essa linha desse horizonte e costurar esses abismos. E que essas múltiplas linhas de formação, múltiplas linhas de interesse, e também o coração dessa prática, possa fazer a gente entender por que a gente está se encontrando, não como arte segunda.
Uma vez, um escritor amigo meu falou para um outro escritor, falou, ó, o seu lado contador de histórias vai atrapalhar seu lado escritor. É, como o teatro infantil também fala a mesma coisa. Como todos os lugares. Né? Eu saí da escola de teatro, meu grupo nasceu na escola de teatro, a gente trilhou, tem 27 anos que a gente trilha nisso. Eu tenho um monte de certeza que uma galera de lá acha que a gente escolheu uma arte, que eu não fui para televisão. Né? Eu não fui para a turma do Didi. Não fui. E tem pessoas fazendo novela das 8. Né? E então, porque na verdade existe uma escolha por um ofício, e a gente tem discutido muito o termo dramaturgia do ofício, para de repente uma dramaturgia que nos caiba, como contadores de histórias, não relacionado diretamente ao elemento narrativo dentro do teatro, que até na Grécia Antiga tinha, ou Beckett e Brecht, mas que desenvolve nessa figura desse performer, que começa a ocupar, principalmente nos espaços urbanos e contemporâneos, principalmente nos espaços urbanos e metropolitanos, um lugar que antes não tinha. A gente tem aí agora o contador de histórias nas feiras literárias, a gente tem o contador de história na livraria, a gente tem nos hospitais, a gente tem nos palcos. O contador de histórias começou a ocupar um lugar que era do teatro, que também da dança, de certa forma, mas com linguagens que se cruzam, mas também são consideradas pelos próprios centros culturais como diferentes. Né? Os editais também tratam dessa forma. Então é isso, eu acho que com o tempo a gente vai tentar ver, eu nem sinto uma sensação de que... Eu fico pensando, qual é o futuro disso? É a gente ficar pulverizado dentro dessas contemporaneidades, a ponto de qualquer pessoa ser considerada contador de histórias, porque todo mundo conta, mas todo mundo desenvolve ofício? Ou o contrário, a gente vai chegar como aquele Francisco Céspedes em Cuba, em que ele criou uma cartilha para narração oral e cênica, e se você não cumprisse aquela cartilha, você não era contador de histórias. Esse purismo que leva ao fascismo. Então, você vê como a gente fica rendido a gente de repente, fazer associações, fundações de contadores de histórias, academias de contadores de histórias, para quê? Né? Leis para contadores de histórias, para a gente ir para um caminho que determine uma linguagem específica a ponto de se tornar um fascismo, ou a gente vai para esse lugar. A própria internet, vocês falaram muito sobre essa questão da internet, e foi realmente um boom, é o outro boom, né? Para nós contadores de histórias. Os meus mestres, eles não têm rede social, eles nunca se interessaram em contar histórias naquele lugar. Em compensação, pessoas assim que têm 10 anos de carreira, 5 anos de carreira como contadores de histórias, criaram um perfil lá e tem 300 mil seguidores como contadores de histórias. E quando outros projetos fazem menção a essa pessoa e essa não. Eu lembro que durante a pandemia, a gente fez um projeto no Itaú Cultural, porque era para ensinar meus mestres a mexer no Zoom. E eram pessoas que tinham um legado. Então parece como se não existe legado. Parece como se não existe história. E por isso que eu fico realmente muito emocionado com esse festival. Porque esse festival, além dele ser um eco, ele é um boom. Né? Eu até falei para as meninas, para terminar, eu falei assim que antes elas iam lá para o simpósio internacional de contadores de histórias em Copacabana, e a gente se encontrava lá naquela arena e depois ia lá para a praia dar um mergulho. De que essa cidade metropolitana e super voltada para o futurismo, Rio de Janeiro, de que ela abrigava isso. Ninguém mais lembra desse festival. Hoje sou eu que estou vindo para Brasilândia. Então, a vida, ela se renova em todos os lugares. É isso que eu tinha para falar. Eu vou pegar um gancho para pegar o Arley e pegar a Rose, só para, se alguém quiser fazer também, mas primeiro gancho, que o grupo de contação de histórias da Finilige era uma coisa tão incipiente naquele momento aqui, que quando eles saem da Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, é um órgão institucional que representa o Brasil, a literatura brasileira infantil no exterior, o IB e tal, ele passa a banir a contação de histórias dos seus eventos, por causa de uma cisão entre a Elizabeth Serra e a Eliane Yunes. E isso está hoje. Então, um evento da Finilige não aceita a contação de histórias como uma ferramenta de
Então, durante muitos anos, eu fui colocado ao lado da Finilige, dentro das coisas, por causa dos livros que eu fazia e tal. Hoje não, hoje já tem mais um carinho, vamos dizer assim, aqui e ali, mas são 15 anos já. Mas dentro do evento da Finilige não vai ter um contador de histórias. Vai ser uma narração, uma mediação de leitura das piores que tem, assim, é uma coisa que é... E a outra coisa que eu acho, Ari, é que hoje nós temos um mercado. Esse contador de história mestre, que contava ali no seu espaço, reunindo a sua fogueira, metaforicamente, ele hoje tem um espaço que é a livraria, que é o festival, que é a feira do livro, e que isso também exige da gente uma preparação que ele vai além da escolha da história, eu acho, porque você tem um tempo para cumprir, você tem algumas regras para seguir para aquele espaço que está ali, entende? Mas isso para mim é da contemporaneidade desses 40 anos para cá e é da maior importância. Rose, para Rose, eu tenho duas coisas. Quando eu falo do para e do com, é porque dentro desse universo da mediação de leitura se falava muito para e depois se usou o com, mas se usou o com como apagando o para. E eu acho que é muito legal colocar a lupa. A maior compra de vendas do Brasil para livros doados não existe mais, está em suspenso, que é o programa do Itaú, que eu tive a sorte de ter um livro selecionado lá. Ele chamava Leia para uma Criança. E nos últimos anos eles mudaram para Leia com uma Criança. É importante? Eu prefiro ler com do que para? Não, eu prefiro ler para e com. E eu acho que é importante você entender que tem essas duas coisas. Por mais que o ler com significa se preparar para ouvir e tal, mas quando o com surge, ele surge para apagar o para que dá a impressão a quem não tem uma profundidade dentro desse universo de que o para foi suprimido. E sobre a questão de contar a história e não acontecer, eu tenho esse livro que eu fiz, é um livro cênico, que eu escrevi a história e até hoje não mudo. Ele é um livro que fala sobre o eco. Ele tem 3 ecos e é um poema. Então ele é um poemeco, eco. E aí eu convido as crianças ou a plateia a repetir. Então, no espaço não tem eco, 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 eco. E aí tem a segunda frase, se tivesse eu gritaria. Aí a metade diz eco, eco, eco. Né? Aí eu digo assim, se você estiver num lugar e gritar, no espaço gritaria, e ouvir eco, 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 corre, né? Porque não está legal. Aí algumas crianças teimam, porque acharam bonito não fazer o que é proposto no jogo, e aí ficam, quando metade está indo e outra metade não está. Eu simplesmente digo, olha gente, eu acho que essa brincadeira aqui não cabe mais aqui. E fecho a história do eco e vou atrás de uma outra coisa. Porque não adianta eu insistir em algo que está dando errado. E eu não gostaria de contar para a parede. No meu caso, eu venho sempre com uma ferramenta que eu chego para cá e vou ver o público, porque eu já levei ferrada de todo canto. Eu fui uma vez todo pintado, fantasiado, para chegar para um público de 5, 6 anos e eram jovens do ensino médio. Putz, cara, o produtor se perdeu, era uma coisa livre, agora ele não me avisou. E aí ele disse assim, também não me avisaram, a escola que chegou foi essa e tal, pá, e você tinha que rebolar. Então hoje eu sei qual é a primeira coisa que eu vou fazer e sei qual é a última. E aí, dependendo do público, eu vou para as histórias que eu tenho aqui guardadas para contar, os jogos que eu tenho para fazer. Mas se não deu certo, eu digo, olha, infelizmente esse aqui não vai dar certo. O jogo é legal quando a gente joga junto. E não vou dar carão, não deu certo. E faz parte, não dá certo. Às vezes é 4-1 para a Argentina, ponto. E tal. Mas eu vou atrás de outra coisa que vai dar certo ali e vou seguir em frente. Eu não tenho problema com isso.
Pessoas queridas, eu preciso cuidar do nosso tempo. Isso, que já extrapolou. Extrapolou um pouquinho. Eu queria só deixar o convite para a Eliana fazer esse encerramento e agradecer às meninas todas e ao festival. Muito obrigado. Então, eu acho que tem aquela frase assim, né? Não dá para agradar gregos e troianos. Quando a gente está numa sala de aula, num ambiente mais próximo, sempre vão ter crianças que não vão estar ali, né? Mas é difícil para nós, enquanto artistas, contadores de histórias, educadores, a gente não saber exatamente se aquilo está ou não atingindo aquela pessoa, porque às vezes fica algo lá dentro que vai ter uma repercussão em outro lugar, num outro momento, e isso é muito lindo. A gente não tem esse controle sobre o que a gente está oferecendo, né, na sala de aula, e mesmo no teatro e tudo, né? Então é a gente se acalmar, e a gente tem que ter esse jogo de cintura, e realmente tem que ir com muitas cartas na manga, né? Eu, durante anos, fiquei circulando em escolas públicas com um motorhome colorido e contando histórias em salas de aula, que a gente contava histórias, depois virava um trabalho conjunto de todo mundo criar as histórias junto, e sempre foi esse rebolation, né? De aumenta uma coisa, diminui outra, mas assim, essa troca é importante e a gente tem que ter essa escuta, né? E tem que estar preparado mesmo para o inusitado. E, às vezes, alguma coisa que está incomodando se torna algo super rico que você consegue aproveitar e é maravilhoso e você aprende com aquilo. Com relação a toda essa complexidade, né, do que vai acontecer com todos nós enquanto ofício, enquanto não ofício, enquanto questões políticas, enquanto editais, eu, sinceramente, da minha parte, eu sempre fiquei na berlinda de tudo, sabe? Foi sempre assim, com o mesmo espetáculo, o mesmo trabalho, eu ia para um festival de dança, um festival de teatro, um festival de contação de histórias. O que eu sou, o que eu faço, chega um ponto que, às vezes, eu me perco nisso. Mas, hoje, vindo para cá, eu estava pensando sobre isso, eu falei, puxa vida, eu sempre me considerei uma contadora de histórias, porque eu sempre contei histórias de uma forma espetaculosa, vamos assim dizer, com um monte de músico, com cenário, com dança, com corpo, com movimento, mas também contei dentro das salas de aula, esburacadas, e na rua, em tudo que é lugar, e sempre histórias que eu escrevo, ou histórias de contos populares, e dali é que vinham os livros. Os livros vinham dos trabalhos cênicos, das histórias que foram criadas para o palco, com os elementos cênicos que são fundamentais para mim. Hoje eu não vou trazer essa história toda. E eu acho que viver o ofício profissionalmente é uma responsabilidade imensa que exige formações complexas, né? Por exemplo, eu adoraria ter um trabalho, poder cantar, poder tocar instrumento. Não, eu não tenho. Eu tenho pessoas que fazem isso comigo, etc. e tal. Por exemplo, a minha filha, ela já foi se desenvolvendo num universo da música, do canto, etc., muito maior. Mas o que a gente tem que estar atento é que a gente vai estar sempre vivendo momentos de crise, né? E que as instâncias políticas, elas são importantes, a gente precisa se reunir para pleiteá-las, mas a gente sempre vai estar, esses abismos, esses buracos, eu não sei como resolvê-los, através dos tempos. Eu sou um dinossauro já, né? Assim, eu vejo, puxa, são ciclos, sobe e desce, modismos e não sei o quê, e sempre tem coisas que a gente nunca vai conseguir resolver, porque tem coisas que não dizem nada e vão estar ocupando os nossos espaços. O que a gente pode fazer? Vamos pensar em dizer muito, né? E trocar muito e fazermos o melhor, porque é isso que importa, enquanto pessoas, enquanto artistas, enquanto educadores, dar a nossa excelência, porque toda arte, toda história é um presente. Então a gente tem que ofertar com muito amor, mas com muita técnica, com muita consciência do que a gente está fazendo. Obrigado. Eu queria agradecer demais, né, a presença dos contadores de histórias, dos tradutores em libras, da audiodescrição, da filmagem. Vai ficar gravado no YouTube do Grupo Paepalantos. O 4º Festival Horizonte de Histórias é uma realização do Grupo Paepalantos em parceria com a Regional de Ensino de Braslândia e conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura
do Distrito Federal, um fundo de extrema importância para manter viva a cultura em todos os cantos. Eu queria agradecer especialmente a todos vocês que estão aqui, que aguardaram até esse horário. Desculpa pelo horário avançado, né? A conversa é assim, teria muito, acho que a gente continuaria aqui durante muito tempo. Agora de tarde a gente vai ter no palco o Tino e a Eliana, 15 horas. Quem puder voltar, quem quiser avisar, mandar filho, é aberto, todas as atividades são gratuitas e abertas. O festival segue até o dia 2 de abril, encerrando com o grupo Paepalantos às 19h30 na Arena do Lago, aqui, né? Então é aberto à comunidade, todas as atividades, vocês estão com o folder, são convidados a participar e a prestigiar. Eu tenho que agradecer demais a presença de todos vocês que estão aqui com a gente. Gratidão.